Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MetaCast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Antônio Mutarelli, direto de São Paulo, Minas Gerais, vai contar pra gente a trajetória dele até aqui. Antônio, é um prazer receber você aqui no MetaCast, o podcast do Meta Analysis Academy. Muito obrigado, professor. É uma honra ser convidado para estar aqui e muito obrigado. Maravilha. Então eu vou pedir ao Antônio para se introduzir já, para se apresentar. E tem várias perguntas boas aqui para ele. Mas antes eu quero só fazer aquele aviso importante no começo. O MetaCast não está afiliado às instituições onde eu e o Antônio trabalhamos. As opiniões aqui são exclusivamente minhas e nossas. E aqui também eu quero deixar o convite para vocês participarem aí do Meta Analysis Academy e já fazer um disclaimer também. O Meta Analysis Academy é um treinamento que ensina estudantes de medicina e médicos do Brasil e do mundo todo a fazerem pesquisa com qualidade, com autonomia, através de revisões sistemáticas e meta-análise. Nós não fazemos pesquisa pelos nossos alunos, mas seria uma honra te ensinar a fazer metodologia estatística e escrita de meta-análise. Então, entre na lista de espera se você quer participar da próxima edição. Antônio, cara, que alegria receber você aqui. Nós nos conhecemos aí, acredito que quase 2 anos já, no contexto do Meta Academy. Você é um dos alunos que mais tem se destacado aí, com publicações na Card, na Neuro. Se apresenta para o pessoal aí, conta um pouquinho de onde você é, como você veio parar aqui em Boston. Então, eu sou o Antônio, sou de São Paulo, nascido e criado lá, e fui para a faculdade na UFMG, lá em Minas Gerais. E daí, a partir da faculdade, eu me envolvi em alguns projetos de iniciação científica, que tinham alguns trabalhos aqui com o pessoal do Mass General, e foi por essa ligação que eu consegui vir para cá. Maravilha. Então você agora, só para deixar claro para o pessoal, você está fazendo um Research Fellow no Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, não é isso? Isso, exatamente. Em qual ano da faculdade você está lá no Brasil? Eu estou no último ano, então estou no 6º ano. Perfeito. Então vamos começar por aí. Agora eu quero saber também como que foi o começo da faculdade, essa iniciação científica que eventualmente te trouxe essa oportunidade. Mas vamos falar sobre o Research Fellow. Tem quanto tempo que você começou? Eu estou há 1 mês e 2 semanas. Maravilha, então relativamente recente. Então vamos começar por isso. Como que foi essa transição, já terminando a faculdade, você chegar aqui em Boston para começar no Research Fellow? Como tem sido essas 5 a 6 semanas iniciais? Essa transição é engraçada, porque eu estava no internato rural, lá no Brasil a gente faz isso, né? Então eu Qual fiquei cidade? 3 meses numa cidade chamada Salto da Divisa, no norte de Minas. Legal. Tem 7.000 habitantes, e eu vim direto para cá. Então eu saí de lá, peguei um voo até Belo Horizonte, fiquei 1 dia em Belo Horizonte arrumando as coisas, fui para São Paulo, fiquei 2 dias em São Paulo arrumando as coisas e vim para cá. Então foi um choque de realidade, assim, mas tô gostando muito, assim, tô muito feliz de estar aqui. Maravilha. Só lembrei de uma história minha também, quando eu estava no 5º ano da faculdade, no meio do internato rural, eu dei uma pausa também e vim para apresentar trabalho no Congresso Americano de Arritmias Cardíacas, no Heart Rhythm, só que assim, numa cidade tão pequena, e já está aí no interior de Goiás. Cara, muito bom. E Antônio, como é que tem sido essas semanas iniciais aí, com o pessoal lá no Massachusetts General, como o pessoal que considera fazer um Research Fellow, explica para eles como que é esse começo. Você chega lá e tem projetos em andamento, eles já te dão serviço, ou tem muito treinamento no começo, parte técnica, administrativa, como que é? No meu caso, eu acho que sempre varia um pouco, né? Mas no meu caso, teve muito treinamento. Acho que isso todo mundo tem, para você aprender a mexer no tudo do hospital, assim, nos clinical charts, tudo isso, sim. E já tinha alguns fellows lá fazendo alguns trabalhos. Então, eu pude já no começo me envolver em alguns trabalhos deles, assim, né? Eles trabalham com large animals, então porcos e ovelhas. Legal. Então, em alguns momentos eu já podia entrar. E uma coisa curiosa que aconteceu é que um trabalho grande que a gente está aqui fazendo, de cardiopatia reumática, de febre reumática, não é só aqui, né? A gente tem trabalhos no Brasil, na África e tal, vários grupos para conseguir pacientes. Aconteceu que eles estavam demandando muito, e é o trabalho que eu vim aqui mesmo fazer. Então, esse mês, às vezes, que é meio calmo para as pessoas, foi um pouco puxado, assim, mas acho que é legal de mostrar serviço e ajudar no que dá, assim, né? Eu tenho contato com vários Research Fellows, muitos deles nossos alunos que vieram aqui para os Estados Unidos, e a reclamação no começo é essa, geralmente. Aqui falta serviço, tem pouco serviço, mas no seu caso você já chegou e... Começou, assim, eu até espero que... melhore. Não, até espero que melhore para a gente poder focar em outros trabalhos, outros projetos, para não ficar só nisso. E então é na cardiologia que você está fazendo? É na cardio. Qual que é a área geral? Ecoimagem, mas eu tô aqui por causa de doenças tropicais. Lá eu trabalhava com
cardiopatia reumática e Chagas. A minha professora, doutora Maria do Carmo, ela é super especialista em ecocardiograma e doenças tropicais, assim. Perfeito. E tem um PI, um Principal Investigator, assim, do seu laboratório lá? Tem. Ele trabalha no Mass General. Uhum. Ele trabalha muito com válvula mitral e por isso que trabalha com cardiopatia reumática. Chagas, não muito, mas com cardiopatia reumática. Ele trabalha muito com prolapso mitral, mas acaba que nos países subdesenvolvidos tem muito cardiopatia reumática. Maravilha, muito bom. E como tem sido a receptividade do pessoal lá? Além de você falar que tem muito trabalho já desde o começo, mas o pessoal é amigável, te acolheu bem? Como é que foi? O pessoal no Brasil sempre fica com esse receio aqui. Uma pergunta que eu recebo frequentemente é se tem preconceito. Claro que eu já falei algumas vezes que não, mas como é que tem sido essa receptividade do pessoal aí? Os fellows, então, tem eu de estudante, né? Daí tem um alemão, uma mulher da Coreia do Sul e 2 americanos. Então, já tinha outras pessoas de outros países e eles, assim, super receptivos. No começo, a gente tem dúvida de tudo e eles ajudam em tudo. E eu acho que eles veem um jeito também que é bom para eles, né? Porque se eles me ajudarem, eu conseguir produzir mais, eles vão produzir mais, né? Então, foram muito receptivos, assim. E, assim, eu aprendi que com um e-mail você vai conseguir chegar no que você precisa. Assim, você vai mandando, vai achando a pessoa, eles estão ali para te ajudar, sabe? Perfeito. Conta como que é a sua rotina no dia a dia. De novo, como o tema é Research Fellow, o pessoal tem muita curiosidade sobre isso. Então, o que você faz quando você chega no hospital? Quantas horas você fica no hospital? Essas coisas assim do dia a dia. Eu acho que é bem diferente. Assim, eu também não sabia muito bem o que eu estava esperando. Assim, conversei com algumas pessoas antes. Mas depende muito do dia e depende das cirurgias que vai ter ou não. Então, eu vou te dizer que a rotina varia muito e o melhor é você conseguir fazer as suas coisas no tempo que você tiver ali. Então, eu sou uma pessoa que gosta de acordar cedo e costumo acordar cedo, então eu acordo cedo, vou para o hospital, tento chegar antes das 8 todo dia e saio mais ou menos essa hora, 5h30, 6. E daí tem dias que tem cirurgia, que daí é mais cedo, tem dias que tem transplante, daí dura o dia inteiro, então, então depende um pouco. E tudo isso que você mencionou são em animais? Tudo em animais, Você tem algum contato com o paciente também? Tem pesquisa clínica no sentido do paciente? As pesquisas clínicas não acontecem aqui no Mass General, que é justamente as pesquisas, por exemplo, de cardiopatia reumática. Internacionais. Que são internacionais. Então a gente acaba recebendo, às vezes, sangue, a próprio tecido, e acaba que essa é a pesquisa clínica, né? Muito bom. Uma pergunta também comum que eu recebo do pessoal, vou passar para você aqui, é quais habilidades, quais skill sets são importantes para se dar bem no Research Fellow? Agora a gente vai falar sobre conseguir a posição, mas com algumas semanas ali você possivelmente já viu as habilidades que vão ser mais requisitadas de você no Research Fellow. Quais seriam elas? Eu acho que a principal eu ouvi do meu PI e eu ouvi de orelha, porque ele não falou diretamente para mim. Mas eu estou tentando criar alguns outros projetos e eu estou com algumas dificuldades de sempre pedir aprovação e etc. E ele falou em inglês, mas em português ele falou assim: o Mass General é muito bom para quem é independente, porque tem muitos dados, né? Tem muito banco de dados e muito organizado. Assim, eu já trabalhei com banco de dados no Brasil, na minha faculdade, e dá para trabalhar, só que não é tão organizado quanto aqui. Aqui tem o raio-x, tem a tomo, tem o eco, tem tudo do paciente, assim. Então dá para você realmente fazer um estudo. Então eu acho que o principal realmente é a independência, assim, você mostrar essa proatividade sem precisar ficar demandando muito do PI, porque ele tem muito o que fazer. Então, acaba que se você sempre ficar enchendo o saco, sempre... o que você acha dessa ideia? O que você acha daquilo e tal? Acho que o melhor disso é a independência. E eu sempre falo isso aí pro pessoal, que você não pode ir para um Research Fellow contando que as pessoas ali vão te ensinar tudo e ficar esperando receber mastigado o que você tem que fazer. Vão ter projetos para você potencialmente trabalhar, alguns PIs, algumas equipes vão te dar um apoio maior, mas há muita variabilidade nisso aí. Realmente você tem que se virar. E eu acho que tem que mostrar também, né, para ele querer te ajudar mais, assim. Eu posso dar um exemplo de... eu pedi uns dados recentemente e
para pedir uns dados com identificadores, eles precisam de um IRB. Comitê de ética. O IRB é a aprovação do comitê de ética. Mas eles têm alguns dados sem esse IRB, enfim, então são dados que você não sabe quem a pessoa é, você sabe mais ou menos a doença, alguma coisa assim. Isso chama PHI, Protected Healthcare Information. Então, aqui nos Estados Unidos, como é no Brasil, mas principalmente aqui, são muito rigorosos com os dados dos pacientes. Mas realmente, se você está trabalhando dados sem PHI, sem Protected Healthcare Information, que seria o nome do paciente, o data de nascimento e outros identificadores, aí em algumas circunstâncias você pode trabalhar sem aprovação do comitê de ética. Acho que é isso que você está se referindo. É isso, sem aprovação, mas é porque eu solicitei uns dados que não precisava da aprovação para mostrar que a gente tinha um resultado pequeno para pedir a aprovação, entendeu? É porque se eu pedisse, eu acho que a aprovação direto para ele ia ser uma burocracia, mas agora eu mostrei, tipo assim, olha o que a gente já encontrou com esses dados que a gente já tinha disponível. Tem disponível sem precisar disso. Agora vamos atrás disso, vamos pedir isso. Então, acho que é essa coisa de independência. Assim, Muito bom, cara. E seu Research Fellow, ele é remunerado, Antônio? Não. Não é. Tanto que o Massachusetts General Hospital, acho que os outros também, tem muitos grants para o salário do Research Fellow. Então, recentemente, aplicaram para o do alemão, do meu colega, e esse mês tem um outro que a gente vai aplicar com esse projeto que... Para você? Isso. Legal, então é uma ponte não remunerada para, eventualmente, a possibilidade de ser remunerada. Exatamente. Tem duração estimada? 1 ano, 2 anos? É 1 ano, isso. 1 ano, maravilha. E aí você trancou a faculdade lá no Brasil para vir para cá, né? Tranquei. Fala um pouquinho, comenta um pouquinho sobre isso, sobre essa decisão, por que fazer o Research Fellow. Eu fiquei muito na dúvida, mas é até uma coisa engraçada, que no começo da faculdade, na primeira semana, tinha uma atividade de... Você tinha que escrever tipo uma carta para você mesmo no futuro e tal. E eu não sei por quê. Eu não sei. Mas eu escrevi lá que eu queria fazer 2 intercâmbios. Que legal. Não sei. Enfim, eu não sei de onde eu tirei esse número. E não tinha onde, tipo assim, são 2. Um em tal lugar, um em outro lugar. Não, eram 2. Não sei acho que calor, você não tá pensando muito bem. Eu tava lá na carta. E então, alguma vontade eu sempre tive, assim, né? E eu acho que foi uma oportunidade boa para mim, porque... Não sei se a gente vai conversar sobre isso depois, mas eu não sei se eu quero continuar minha carreira aqui ou não. Eu acho que esse ano pode me... Dar uma luz, né? Uma luz para mim. Faz todo sentido. Eu realmente recomendo isso para o pessoal que está em dúvida se faz carreira nos Estados Unidos ou não. Conhecer o país, conhecer o sistema de saúde, seja através de um Research Fellow ou através de um Observership, Clerkship e assim por diante. Vai ser uma experiência incrível na sua carreira. Ainda mais com a equipe onde você está inserido, fazer pesquisa em animais e tudo isso aí, vai ser muito legal. E sobre trancar a faculdade especificamente, como que foi essa burocracia? O FMG facilitou esse processo? Eu sei que em alguns outros lugares pode se encontrar uma barreira muito grande para fazer isso. Não, o FMG super facilitou. Acho que, assim, instituições muito grandes acaba sendo fácil, porque muita gente já passou por lá. Então, o meu problema, eu fico pensando que eu não fui o primeiro a... Então, foi rápido marcar uma reunião com o coordenador de ensino e ele até, assim, deu dicas e tal, falou o que achava que eu podia fazer e etc. Então, foi muito, muito fácil, assim. Sabe o que eu acho fascinante aqui? Eu acabei de lembrar de um ponto importante. Na minha trajetória pessoal, quando eu estava na sua época, na faculdade, já estava muito claro para mim, no internato, que eu queria vir fazer residência nos Estados Unidos. Então... eu tinha uma urgência, assim, uma necessidade de fazer os steps logo e aplicar logo, entrar direto na residência. E eu vejo a mudança, assim, na mentalidade das pessoas que estão aplicando hoje em dia. Todo mundo se preparando muito melhor, pensando no Research Fellow com cuidado, publicando muito através de meta-análise. Muitos dos nossos alunos querem vir para os Estados Unidos fazer residência sem mais aquela urgência, pelo menos aquela urgência que eu tinha. E claro, existe uma variabilidade entre pessoas, entre indivíduos, mas... eu vejo, assim, de certa maneira, na média, há um shift, uma mudança, assim, do médico, do estudante de medicina que quer vir para os Estados Unidos, de não ter essa urgência. Eu acho isso sensacional. Para mim deu muito certo. Eu terminei a faculdade muito jovem. Eu formei 5 dias antes de fazer 22 anos. Eu antecipei a colação de grau, eu tinha 21 anos quando me formei. Entrei muito cedo na faculdade e ia formar em dezembro. Meu aniversário era em novembro e eu precisei antecipar o grau para vir para os Estados Unidos.
Então, eu fiz muito cedo, entrei na residência muito cedo. Uma vez o ICFMG, que é a instituição que valida os diplomas internacionais, ligou no meu programa de residência lá em Miami e falou: a data de nascimento desse residente aqui tá errado, não pode ser isso aqui. Então, e eu não tinha nenhuma necessidade de fazer isso tão rápido, né? Acabou que foi bom na minha carreira, eu fiz 9 anos de residência, ainda terminei relativamente cedo, mas ouvindo você falar aqui, eu quis comentar essa questão, assim, de uma mudança nesse paradigma, nessa mentalidade, de pessoas muito boas como você, que talvez nem precisariam, se o objetivo fosse residência só nos Estados Unidos, nem precisaria de fazer um Research Fellow. Você já tem muitas publicações, a gente vai falar sobre isso, suas meta-análises e tal, mas a experiência, o networking, o conhecimento que você agrega, a experiência de vida, tomar decisão, e eu acho sensacional que as pessoas não estão simplesmente correndo, como eu fiz na minha época, para já entrar direto na residência. Eu acho que também varia de pessoa para pessoa. Eu já falei para você, assim, eu ainda estou no 6º ano, não sou um médico formado, não sei indicar muitas coisas, mas eu, pessoalmente, sempre, desde que eu comecei a faculdade, eu fiquei nessa dúvida, assim, se era um médico clínico, se é um médico pesquisador, se é um médico professor clínico pesquisador. Então, eu acho que ainda mais eu dar esse passo, digamos, um pouco mais devagar, trancando a faculdade, etc. Acho que também pode me ajudar nesse saber me guiar no futuro se realmente a pesquisa é o que eu quero, se é só a clínica. Por exemplo, se você vier para os Estados Unidos, você vai ter muitas oportunidades de fazer os dois, seja fazer a carreira predominante de pesquisa ou ser o clinician scientist, onde você é médico na assistência e também faz bastante pesquisa. E aí o Research Fellow, além de te abrir portas, entrar numa residência mais forte, mais competitiva, mas ele vai te dar as ferramentas, assim, o skill set mesmo, assim, as habilidades necessárias para você se destacar nessa carreira. Você vai aprender muito sobre grants, né, que é você conseguir o seu próprio dinheiro de pesquisa, que é uma dificuldade para as pessoas que trabalham em pesquisa, todos os contatos, entender como funciona o sistema, as burocracias de pesquisa aqui nos Estados Unidos. Então, acho que vai valer demais na sua carreira mesmo. Tô torcendo também. Essa ideia. Muito bom, cara. Sensacional. E lá no FMG o pessoal tem essa cultura? Eu sei que o Alexandre veio pra cá também. O pessoal tem essa cultura, assim, de sair ou realmente são poucas pessoas que fazem? Como, assim, entram 320 por ano, né? 160 por semestre. Então, acho que tem muita gente, né? Acho que, enfim, tem várias pessoas que me inspiram o Pedro, a Isabela, enfim, são pessoas da UFMG que fizeram história, né? Muito bom. Você comentou sobre o internato rural aí na UFMG, o Pedro, Pedro é um aluno do Meta Academy, um dos mais brilhantes que a gente teve também, e ele falou que fez um dele lá em Santana do Riacho. Ele fica fazendo piada sobre Santana do Riacho, como ele gostou, assim, no sentido positivo, como ele gostou bastante, assim, da experiência dele lá no internato rural. Acho que todos nós na faculdade de medicina nos lembramos aí do internato rural, é a época que marca a gente. E é uma mudança, né, assim, que você, pelo menos para mim, eu morei sempre em São Paulo e depois Belo Horizonte. Verdade. Mudança. E para uma cidadezinha de 7 mil habitantes, como que é o nome lá? Salto da Divisa. Foi a primeira vez que eu fui para uma cidade que a estrada acabava na cidade. Tipo assim, porque às vezes você passa, a estrada passa na cidade, mas não na cidade. Acaba lá. Maravilha. E, Antônio, vamos falar um pouco também do seu outro estágio, né? Você falou que tinha os dois objetivos de fazer os dois, você está no segundo aqui, né? E o outro foi na Itália, não é isso? Conta aí. Isso. A minha namorada faz medicina no Brasil, quer dizer, ela já é médica, tá formada, e ela estava na rotação do internato dela, e o optativo ela conseguiu fazer lá na Itália. Enfim, aquelas coisas de mandar e-mail, etc e tal. E foi bem na época que eu tinha férias da minha faculdade. E daí eu falei, eu vou acompanhar ela e tal, vamos ver, né? Então eu mandei um e-mail pedindo, e eu fiquei lá 1 mês e meio, era um estágio de imunologia, né? Alergia e imunologia, assim, foi muito legal. Você acompanhou ela, então? Acompanhei, Tem uma história interessante que você me contou, que foi sobre a oportunidade de colaborar com o pessoal, participando das discussões ali. Como é um grupo que publica muito. Eles trabalham muito com biológicos, né, imunobiológicos, e toda segunda-feira tinha uma reunião de pesquisa do grupo, como de costume, né, desses grupos grandes de pesquisa, para discutir os trabalhos e como estava o andamento. E como ele é uma pessoa muito importante nesse meio da imunologia e do imunobiológico, a revista convidou ele para fazer uma revisão sobre imunobiológicos na alergia alimentar. E lá na reunião que eu estava na segunda-feira, que eu insisti para minha namorada para eu ir, porque não era para a gente estar ali, mas eu queria ver, enfim,
eu já tinha falado para ele que eu gostava de pesquisa e tal, e ele ofereceu a revisão pro grupo, quem quer e tal, e tava todo mundo meio trabalhando em alguma coisa pesada e tal. Ninguém se prontificou. E como era, eu acho que era a minha segunda semana, eu não sabia se eu podia, então eu fiquei meio assim, vou, não vou. Mas ele viu que eu tava ali querendo e tal, ele falou... Você quer assumir? Eu falei, quero demais. Em italiano, tudo isso? Em italiano. Maravilha, eu sabia que você falava italiano. Eu falo um pouco, sim. Que legal, aí você escreveu esse paper. Escrevi o paper, foi meu primeiro paper como primeiro autor. Legal. Eu até converso com algumas pessoas e tal, eu acho que tanto a autonomia que eu falei antes, na independência, quanto me oferecer para escrever, eu acho que isso me ajudou muito, assim, eu já sabia fazer meta-análise. Eu nunca tinha publicado uma, porque já foi junto, assim, eu estava publicando minha primeira meta-análise. Mas, assim, o curso, de maneira geral, me ensinou a escrever, sabe? Me ensinou quais são os passos a fazer. Então, eu podia me oferecer a fazer aquilo, sabe? Eu acho que até vi uma entrevista anterior do Metacast com o Dr. André Dávila. Sim. Que ele falou que se você sempre tem que estar preparado para o próximo desafio... Você nunca vai aceitar aquele desafio, né? Exatamente, assim. Então, eu normalmente não estou tão preparado assim, mas eu sei que eu vou conseguir me preparar. Porque também, né, não adianta você se oferecer para alguma coisa que você não vai conseguir fazer. Sim. Então, eu sabia que de algum jeito eu ia conseguir. Foi realmente isso que o André falou, me marcou também, foi um dos episódios marcantes aqui do Metacast, né? Ele falou, se você tem boa vontade, disposição, faz um bom trabalho, se comunica bem com as pessoas, o resto se resolve, né? Você vai com as habilidades que você tem e adquire novas habilidades no próximo desafio. Você nunca vai estar 100% preparado para pegar algo totalmente novo. Não, e disso até tem outra história, que eu estava fazendo um estágio em toxicologia lá na UFMG, que é famoso esse estágio lá, a gente gosta bastante, e tinha um outro pesquisador de biologia lá, e eu tinha feito um paper com a minha professora, que tinha um gráfico do Brasil que eu não sabia fazer, foi um estatístico que fez, mas eu aprendi a mexer no R, ainda mais por causa da meta-análise. Eu aprendi a mexer no R e ele falou, nossa, você sabe fazer esse gráfico? Eu falei, mais ou menos e tal. E ele falou assim, nossa, estou precisando de um desses para um trabalho meu. Você faria para mim? Eu falei, faço, claro, na hora. E daí, no dia seguinte, eu já estava no YouTube aprendendo, aprendi a fazer o gráfico, mandei para ele acha que eu tenho... Que legal. Que eu sei 100% como fazer, mas eu aprendi na hora ali. Muito bom, cara. Essa iniciativa, né? Você está preparado, nunca 100%, mas disposto a aceitar o desafio. E aprender, né? E pedir a oportunidade também, né? Aquilo de a sorte favorece os preparados, né? Você... tá ali no momento certo, você se candidata e as coisas vão acontecendo. Falando nas coisas acontecerem, conta como você conseguiu esse Research Fellowship específico, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, uma das melhores instituições aí do mundo. O pessoal quer saber como que se alcança ou se pleiteia uma vaga dessa. Essa professora da minha faculdade, doutora Maria do Carmo, ela é uma grande referência na área, né? Tanto de Chagas quanto de cardiopatia reumática, e eu estava trabalhando na IC com ela. E a gente conseguiu um grant junto com o pessoal aqui de Harvard para fazer um grant assim, multimilionário para conseguir fazer essa pesquisa que a gente está querendo fazer. E nisso, tanto o Alexandre quanto eu, o Alexandre é a pessoa que veio antes de mim, né, o fellow que estava aqui antes, a gente acho que mostrou muito serviço para ela. E com a cara de pau de pedir... tem como a gente ir lá e trabalhar de lá nessa parte, esse braço da nossa equipe. Foi um pouco isso, assim, sabe? Eu acho que no começo eu trabalhei muito com... Ela pedia para eu coletar dado, eu coletava. Ela pedia... quem pode vir aqui na segunda noite anotar o paciente, não sei o que, eu posso. Então eu fazia de tudo, assim. Teve um dia que eu lembro também que ela trabalha muito com uma professora de biologia. E essa professora precisava de dados clínicos. E ela mandou para a doutora Maria do Carmo, ela mandou um e-mail falando, olha, eu preciso desses dados. A professora me encaminhou o e-mail e eu, no dia seguinte, já tinha coletado todos os dados e mandei. No outro dia, a professora de biologia pediu de novo outros dados. E eu fiz a mesma coisa em um dia. E daí a minha professora falou, Antônio, você viu que ela pediu de novo? Eu falei, eu já enviei ela. Você já enviou? Eu falei, sim, e tal, não sei o quê. Porque realmente eu sabia que ela era uma pessoa que valoriza muito o trabalho, assim, sabe? Sim. Isso é muito bom.
você, independente de onde você está, no caso a iniciação científica, em Minas, você fazer um trabalho muito bem feito vai abrindo oportunidades. Que legal que ela tinha essa conexão aqui e deu oportunidade para você estar aqui fazendo esse Research Fellow. Espetacular. É muito bom ver isso, a iniciação científica no Brasil sem que dá certo, né? Isso é uma oportunidade incrível para você. Eu acho que, assim, a UFMG, eu não conheço tantas outras instituições, mas a UFMG tem muita pesquisa, né? Então, lá, às vezes, é um lugar um pouco mais fácil de você conseguir, além da... Mas já vi também, já fiz muito também, iniciação científica que não levou para muito lugar. Como foram os trâmites burocráticos, uma vez que você teve essa conexão através da iniciação científica, da sua professora lá, e aí o pessoal aqui te aceitou? Como é que foi, assim, questão de papelada? Que documentação que você teve que providenciar? Teve que fazer TOEFL? Conta um pouquinho dessa parte aí. Não, inglês eu não precisei provar o meu inglês. Eu já tinha trabalhado com eles em 2 meta-análises, na verdade, que eu tinha oferecido para eles, então acho que eles já sabiam também que eu poderia ter essa independência aqui, né? Porque eles não iam aceitar alguém que eu acho que não teria, né? Mas o trâmite foi... eu vim com com visto J, né? Então, o trâmite é bem tranquilo, assim, nesse sentido. Não precisei nada mais. Quanto tempo demorou uma vez aceito para vaga e para fazer toda essa burocracia aí? Demorou uns 7 meses, mas demorou um pouco mais também, porque a minha faculdade, a UFMG, travou um pouquinho e tal, porque teve um processo de greve recentemente e tal, mas uma vez eu falando que estava precisando e tal, eles foram ótimos e me ajudaram, assim, nesse sentido. Maravilha. E aí, vamos falar um pouquinho das meta-análises em si. Você, que, como eu disse, é um aluno que se destacou tanto. Dá uma visão geral para o pessoal de quantas meta-análises você já tem publicadas, quantas você tem que estão em análise para revistas, trabalhos apresentados em congressos, tudo isso aí. Eu tenho uma meta-análise como primeiro autor, né, publicada. Tenho 2 que tá na revista, né, espero que aceite logo. E tenho outras 7 como coautor. Daí, de trabalho de apresentação em congresso, de meta-análise, eu tenho 3 também, próprias, né, que são essas 3 que eu fiz, né? Uma foi no American Heart Association e a outra foi como Modern Presentation no ACC. Desse ano, American College em Atlanta. Isso. Maravilha. Espetacular. Cara, é incrível que você consegue, assim, fazer esse número, né, esse impacto nas publicações. Conta para o pessoal como que foi essa sua jornada, assim, de aprendizado. Você que está numa excelente faculdade de medicina, tem oportunidade de pesquisa locais, está voando na iniciação científica. Por que fazer meta-análise? Como que foi o seu aprendizado aí? Tá. Eu valorizo muito o curso em si, sabe? Acho que você fazer meta-análise e tal, tem um livro, mas ali tá bem mastigado, tá fácil, mas não é isso que tá vendendo lá ou que tem lá, porque lá tem outras coisas. Tudo que eu aprendi de fora de lá, eu acho que valeu muito, sabe? Aprender a escrever, aprender a pensar numa ideia, organizar um texto, sabe? Aprender a fazer estatística no R, e que vocês ensinam a fazer meta-análise no R, mas fazer meta-análise no R e fazer outras estatísticas é parecido, sabe? Então, eu acho que as meta-análises me ajudaram muito, as pessoas aqui viram que eu sabia trabalhar, escrever e etc. Mas eu acho que antes talvez eu não tinha essa faísca da independência, assim, porque eu sempre achei que a iniciação científica era o único lugar que eu ia me render um artigo. Por que eu, um estudante de medicina, ia fazer um artigo? Eu acho que não faz muito sentido. Na minha cabeça não fazia. Eu acho que mudou isso, assim, sabe? Isso mudou em mim e eu comecei a pegar dados do DataSUS para fazer um artigo, escrever um caso clínico, que antes nem caso clínico eu escreveria, sabe? Então... Sim. Eu fico muito feliz em ouvir isso, porque, claro, essa é a intenção. A intenção é não só ensinar meta-análise, mas ensinar que as pessoas tenham essa autonomia, sejam capazes de desenvolver seus próprios projetos, liderar suas ideias, convidar outros pesquisadores, escreverem, rodarem estatística, tudo isso aí. Você mencionou agorinha que você, em um desses projetos, pelo menos, ou 2, tinha convidado o pessoal aqui do MGH
para ser coautor, para ajudar você nos seus meta-análises, não é isso? O próprio PI de hoje, assim, que ele tá aí, eu convidei ele 2 vezes, né? E a ideia foi sua, não foi isso? A ideia foi minha. A ideia da meta-análise, aquela que... Eu acho que é mais fácil fazer ideias, lógico, quando você está muito inserido no tema, porque você sabe todas o que está precisando ali. Então, eu estava muito inserido, fiz uma. Enquanto eu estava fazendo uma, na triagem, eu achei 4 artigos de outra. Então, daí eu fiz a outra. Essa é uma excelente maneira de gerar ideias de pesquisa, ideias de meta-análise, que eu acho que eu não inseri formalmente lá no treinamento do Meta Academy, que é, você está trabalhando uma ideia, mas aí você se torna o expert naquele assunto, seja porque você já tinha uma experiência prévia, seja porque você está lendo bastante sobre aquilo para fazer a sua pesquisa. Aí, no contexto de fazer aquilo lá, surge uma outra ideia. Quantas vezes eu estava trabalhando uma ideia de um jeito e eu vi, olha, desse jeito aqui não dá certo, mas acabei de ter outra ideia de fazer uma outra meta-análise relacionada. Funciona muito bem. Nesse screening, né? Quando você está lendo os viabilidade, tudo aquilo aí. E, aliás, um outro recado baseado na experiência do Antônio aqui é o seguinte. Talvez você vá ser assim, o expert mundial de doença reumática, fazendo a residência, depois imagem e global health e tudo isso. Agora, se isso for de fato acontecer, o fato que você tem vários tipos de pesquisa em uma área só é um grande catalisador de você realmente se tornar reconhecido mundialmente em um tema. As pessoas que mais se destacam na medicina, na academia hoje, são aquelas que têm um nicho, né? Então, você faz cardiopatia reumática, aí você faz o estudo animal, você faz a imagem, você faz a meta-análise, você faz tudo sobre aquele tema ali. Isso aí vai te tornando uma autoridade, que as pessoas, tudo que é relacionado àquilo, vem o seu nome inserido nessas publicações. Eu não sei como não sei como vai ser, mas eu acho que você saber fazer, hoje em dia, lógico, para interpretar é importante, né? Mas te dá um conforto, assim, porque às vezes é pré-requisito para você iniciar um trabalho, né? Mostrar, olha, essa é a meta-análise disso, está faltando isso, vamos iniciar um trabalho assim e tal. Então, acho que não é só, enfim, a publicação e tal, você serve para outras coisas ao redor, assim, sabe? Fato, sem dúvida nenhuma. Muito bom. E, Antônio, também queria trocar uma ideia contigo sobre a sua formação inicial, você me falou sobre o seu pai. Queria trazer esse assunto aqui, que é muito conhecido na neurologia, professor. Conta um pouco sobre a influência dele na sua carreira, sobre tudo que ele representa aí para o ensino em neurologia aí no Brasil. Claro, vou dar um adendo que minha mãe é professora universitária. Maravilha. De psicologia, e ela também é uma grande inspiração. Maravilha. Conta sobre os dois, por favor. Eu tinha mencionado o seu pai porque... eu não tinha falado, claro. Não, e também porque a gente estava falando no contexto do nosso colega residente, João Paulo, que mencionou ele como inspiração na neurologia. Mas, por favor, conte sobre os dois aí pra gente. Não, então... fui criado numa casa de professores universitários, né? Os dois são professores da USP, minha mãe é professora da psicologia e meu pai da medicina. Hoje em dia, minha mãe até é professora da medicina também, lá na USP. É uma casa que sempre estudou muito, assim, eles trabalham muito e amam muito o que faz, assim. Então, acho que a minha grande inspiração é esse amor que eles têm pelo que eles fazem e a dedicação que eles têm pelas coisas que eles acham que vale a pena, né? Então, meu pai ama ensinar, então ele treina apresentação, ele monta uma apresentação e treina a apresentação em casa, várias vezes, até hoje, ele já sabe tudo de cor e salteado e treina a apresentação. A minha mãe, eu nunca vi ela abandonar um aluno, assim, sabe? Então, tem alguns alunos que eu falo para ela, mãe, não dá, esse aluno aí não dá. Ela falou, não, mas olha isso, esse aluno tem isso, tem aquilo. Então, sabe, ela é uma grande inspiração. E o estudo deles, assim, eu até contei outro dia para você que eu vejo meu pai, ele ama estudar e ele estuda domingo, assim, com feliz. Alegria. Com alegria. Minha mãe, eu posso dizer que ela ama uma banca, porque ela... Nossa senhora, teve um ano, eu acho que ela teve 17 bancas. 2 por mês. Lê uma tese, 2 teses quase por mês, uma coisa absurda. Meu pai tem outra coisa também engraçada, que ele, para estudar, ele vem aqui todo ano no Americano de Neurologia, compra as videoaulas, assiste, mas ele também faz a prova de título daqui, para ver se ele ainda está podendo clinicar, que se ele não passar, aí ele não vai poder clinicar, segundo ele.
Que legal. Sensacional. Grande Você inspiração. contou isso aí, eu achei incrível de ter essa referência aí para você em casa e para todos nós. Eu sei que outros alunos dele também têm referências incríveis, como o João Paulo mencionei agorinha, que falou que foi uma das inspirações para ele entrar na neurologia. Ele me contou quando eu estava trabalhando com o João Paulo, ele falou, ele até perguntou assim, esse seu sobrenome e tal, você é parente? Eu falei, meu pai. Ele falou, nossa, por que você não falou antes? Eu adorava as aulas dele e tal. É raro ver um aluno, nunca vi pelo menos, falar para mim, assim, é bem marcante, assim, sabe? Essa é uma das maiores alegrias que eu tenho também, pessoalmente, hoje, é ver o impacto na vida dos alunos, assim, quando eles voltam, assim, e falam, você mencionou isso sobre o seu pai, e essa é a alegria minha profissional, é ver o aluno voltar e falar, Anderson, sua aula me ajudou, seu ensinamento me ajudou a publicar isso aqui, consegui o Research Fellow, consegui residência e tudo mais. É incrível esse de professor. Tem um aluno dele que veio para cá faz muito tempo e se formou há muito tempo, já até trabalha com outras coisas da medicina e tal, não clínica e tal, etc. E ele ficou sabendo que eu vim para cá, ele pediu pro meu pai, assim, não, por favor, deixa eu conversar, deixa eu ajudar e tal, sabe? Queria muito. E me ajudou muito, assim. Legal. Falou que eu podia fazer outras coisas e tal, então... Maravilha. Foi muito bom. Muito bom. E, Antônio, vamos falar um pouquinho agora, pra gente já encaminhando para a reta final aqui, sobre planos futuros aí. Você que está no último ano da faculdade, trancou lá para fazer o Research Fellow aqui, vai passar um ano, depois voltando para o Brasil, se forma e depois? Uma boa pergunta. Depois, então, como eu falei no começo, eu quero aproveitar esse tempo aqui, fazer pesquisa, conhecer as pessoas, conhecer o sistema e ver se eu gosto, assim, se é o lugar que eu quero ficar aqui, sabe? Eu adoro Boston, então tá fácil por enquanto. Então, o meu plano é, depois desse tempo, voltar, me formar, que faltam 3 rotações, então 9 meses. E daí, então, depois que voltar, ter decidido se eu quero fazer a residência aqui, se eu quero fazer a residência lá no Brasil e tal, mas eu acho que voltar eu quero, sabe? Fazer alguma parte da minha formação aqui, eu acho que eu quero, sim, sabe? Quais são os prós e contras aí que você está considerando? Imagino que a família, esse é o grande, é difícil para todo mundo, mas... A família. Eu acho que não pode focar só em instituição de excelência, porque a gente tem uma ou outra instituição de excelência. Eu acho que aqui a vantagem é que você tem 100 instituições de excelência e tal. Eu acho que uma outra vantagem daqui é a pesquisa, porque lá as pessoas que eu vejo que fazem pesquisa se esforçam muito e... Tem resultados que ficam aquém do que elas colocam de esforço, né? E do que elas mereceriam, assim, Sim, né? exato. Aplicar... Lá não tem esses grants todos, esse dinheiro todo, sabe? Tanto que a minha professora, ela aplica pro NIH direto, porque... Lá no Brasil? No Brasil. Ela acha porque ela precisa do dinheiro para continuar a pesquisa, né? Claro. Então, eu acho que isso é um ponto negativo, assim, no Brasil, nesse sentido. Eu sempre menciono isso aí para o pessoal que me pergunta a respeito também. Eu falo que em termos de formação clínica, cirúrgica, né, na assistência, o Brasil tem excelentes instituições, claro que em números menores em relação aos Estados Unidos, mas quando você considera fortemente uma carreira de pesquisa, aí não resta dúvida que os Estados Unidos ele oferece um ambiente profissional muito mais propício para você se destacar nessa área aí. Claro que até mesmo nos Estados Unidos, nós já falamos sobre isso aqui antes, mas até mesmo nos Estados Unidos, o salário do pesquisador, pelo menos nas fases iniciais da carreira, tende a ser inferior ao salário da pessoa que está na mesma fase da carreira e está trabalhando em tempo integral na assistência. Por exemplo, se você termina a residência de cardiologia e pega um emprego acadêmico, onde você trabalha 80% do tempo em pesquisa, você vai ter um salário talvez metade ou 1/3 do que você teria na mesma fase de recém-formado, por exemplo, terminou residência e agora vai trabalhar na assistência. Até mesmo dentro de ambientes acadêmicos, o salário costuma ser menor. Por outro lado, o salário costuma ser suficiente para você se manter e aí eles protegem o seu tempo para você trabalhar em pegar esses grants e aí avançar a sua carreira e eventualmente ter um salário que pode até ser maior do que tentar na assistência, dependendo dos seus resultados. Não, e aqui eles ajudam muito, né? Eu vejo o hospital, assim, eles têm pessoas para ajudar em tal grant, eles têm pessoas para mostrar, olha, a gente tem esses dados que você quer aplicar, eles, assim, então... Eu não vejo isso lá, sabe? Lógico, eu não sou pesquisador lá, né? Eu trabalho para alguém, aqui eu estou começando a trabalhar independente, assim, nesse sentido. Então, eu não sei exatamente como é lá, mas aqui você tem um suporte enorme para aplicar para os grants, para
pedir dinheiro para continuar a sua pesquisa, assim, eu acho essa uma grande valorização, assim, sabe? O apoio administrativo realmente que a gente tem aqui é espetacular. E não só administrativo, mas assim, do ponto de vista de suporte, assim, de você, em pesquisa mesmo, precisar trocar uma ideia com pessoas em diferentes níveis de treinamento, estatístico, TI, é tudo muito fácil. E, de novo, é uma visão um pouco enviesada de alguém que não fez isso no Brasil. Mas do que eu vejo aqui, realmente a gente tem muitas oportunidades. Não, mas do que eu vejo lá é duro. O pessoal, assim, eu acho que trabalha mais do que seria o ideal. Seria o ideal, assim. Realmente dedicar a pesquisa, assim, sabe? Muito bom. Antônio, um prazer enorme para trocar ideia aqui contigo. Eu estou muito animado aí para os próximos passos assim, da sua carreira. A gente estava falando sobre você voltar para o Brasil, essa questão da família ou não. A questão da família, como pesa, como é importante. Você tem uma vantagem enorme em ficar no Brasil, porque nos centros de excelência, que a gente falou no Brasil, grande parte deles estão em São Paulo. Você é de São Paulo, se não me engano, não é isso? Então, isso é verdade. Eu pensei nisso aí quando você falou, porque muitos de vocês sabem. Sair, né? Então, eu já, todo jeito ir para São Paulo era longe de casa. Claro que você pega um voo e em 2 horas você está em qualquer lugar do Brasil, ou pelo menos de onde eu era. Mas aí para estar longe de casa e morar em São Paulo, na época eu falei assim, melhor estar em Miami, só porque o negócio é que fica muito difícil de voltar depois. Aí você fica sempre longe de casa. Mas são decisões difíceis que a gente toma na vida. Faz parte do jogo. Acho que você vai ter, eventualmente, em algum momento da sua carreira, vai ter muita clareza no qual que é o próximo passo, só porque demora um pouco. Tô esperando um pouco, mas tô tranquilo aqui. O André Dávila comentou sobre isso, assim, no episódio dele também, sobre ele que veio, voltou, veio de novo, agora tá voltando de novo, ele que já fez essa transição várias vezes, falou assim, tem pontos na nossa carreira, assim, que às vezes não são decisões racionais, você sente uma vontade, um gut feeling de fazer, e não, tem que ir por esse caminho aqui, você vai lá e faz. Eu tenho que tomar essas decisões difíceis toda hora, todos nós temos, e tudo que eu peço é muita guia e ajuda de Deus para tomar a decisão certa, mas são decisões muito difíceis. São muito difíceis. Nesse sentido, você já está preparando para Step One? Essas questões? Então, eu até conversei com o Dr. João Paulo, quem não conhece, ele tem um Instagram e tal, não sei o quê. Conversei um pouco e ele falou assim, isso que a gente está falando, né? Não custa também, né? Você está preparado. Então, eu comecei a estudar para estar preparado. Fazer também. o Step One e pronto. Maravilha. Muito bom. João Paulo, que já talvez vai escutar esse episódio, já deixo o meu agradecimento aqui, porque ele mentorou, ajudou muitos alunos do Meta Academy. Meu agradecimento também. Como expert aí nas edições passadas nossas, e ajudou muitos nossos alunos na neurologia. Muito bom, Antônio. Sensacional. Eu vou caminhando para a parte final desse episódio aqui. Parabenizando você e dizendo não só parabéns pelos resultados, mas quão prazeroso tem sido trabalhar contigo e estar envolvido nos seus projetos, dar o apoio, aprendi muito contigo e você é muito, muito fácil convívio, muita gente boa, às vezes que nós nos encontramos nos congressos aí e agora aqui em Boston. Cara, espetacular, você é um cara sensacional, eu fico muito feliz pela nossa amizade, ter você como aluno, ver os seus resultados, é muito gratificante para mim. Assim, sabe? Uma honra ouvir isso de você. Muito obrigado. Eu não sei se você lembra, mas teve uma reunião que a gente teve antes mesmo de eu entrar e tal. Eu tinha falado que eu tinha feito o curso de ECG e eu falei assim, nossa, um pouco que decidiu eu fazer Meta-Análise Academy, eu falei, nossa, como é boa a aula dele. Então, desde o começo, assim, eu acho que vejo você como uma inspiração nessa dedicação de querer ajudar, assim. Não sei se eu mandava uma mensagem no WhatsApp e você me respondeu. No Instagram você responde as pessoas o tempo todo, sabe? Então, queria te agradecer demais, assim. Muito obrigado. Para mim fez muita, muita diferença. Muito obrigado, eu agradeço muito. Eu não meço esforços para estar disponível, para ajudar os alunos, as pessoas que confiam em mim a responsabilidade de ensiná-las. Eu sei que é um investimento de tempo, às vezes é um investimento financeiro significativo para as pessoas. Então, eu não, como se diz em inglês, I don't take this lightly, né? Eu não levo isso de forma trivial ou leviana. Eu realmente dou um peso muito, muito forte para isso aí. E eu fico honrado e muito feliz em ver o resultado espetacular que você está colhendo na sua carreira e muito mais que vai vir pela frente. Um recado final para o pessoal ali que se inspirou na sua história, que
que talvez está lá no Brasil, em Minas ou em outros lugares e quer talvez seguir uma carreira internacional, talvez quer publicar, talvez quer fazer o Research Fellow, talvez quer fazer meta-análise, mas que se sentem inspirados aí pela sua história? Primeiro, queria agradecer de novo o convite, foi muito boa a conversa. Eu já falei para o Hans, fico um pouco envergonhado que eu sou apenas um estudante, mas eu queria dar uma dica, talvez, que ontem eu falando com meu pai, que a gente falou no episódio, eu conversando com ele, essa coisa de step 1, não sei o que lá, se eu faço isso, faço aquilo, ele falou, filho, se for fazer, não existe mais ou menos, tem que entrar de cabeça. Ele falou, então, se é para fazer, é para fazer. Então, quando eu comecei o curso de meta-análise, não, então eu vou até publicar uma meta-análise, eu quero aprender a fazer isso. Eu estou aqui, eu quero sair aprendendo bioestatística, sabendo mexer com os animais. Então, acho que essa é a minha dica, assim. Eu acho que entre de cabeça em tudo que você for fazer. Você pegar muita coisa, depois você vai saber o que priorizar. O que priorizar. Mas então, entrar de cabeça. Me lembra agora o que você falou, e as palavras de Ayrton Senna, né? Ayrton Senna falou, entre muitas outras grandes frases, falou, né? No que se diz a respeito à dedicação, ao empenho, ao esforço, não existe meio termo, né? Você não faz, ou se for fazer, você dá realmente o seu melhor. Muito bom. E aproveito que talvez doutor e doutora Mutarelli, pai e mãe, vão assistir esse aqui. Então já fica o convite. Eu falei para você ontem, essa semana no Uber, falei que eu quero recebê-los aqui também para o MetaCast, para educar-nos sobre como educar, sobre inspiração, sem dúvida que eles são para todos nós. Antônio, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui no MetaCast. Avisando a todos vocês, pessoal, o MetaCast é o podcast do Meta-Analyst Academy. Nós temos episódios em português, tem episódios em inglês com convidados nacionais e internacionais. Aproveite para conhecer sobre medicina na Austrália, na Itália, sobre carreiras de sucesso, é o que nós falamos aqui. Confira todos os episódios. Confira também o nosso Instagram, o @metaanalise.academy, e entre na nossa lista de espera para participar de edições futuras aí do Intensivo de Metas, a versão em português, ou Meta-Analysis Academy, versão em inglês. Você veja que até mesmo no caso do Antônio, que fez iniciação científica, faz agora trabalho em animais, faz o Research Fellow, a Meta-Análise teve um papel fundamental no aprendizado de estatística, no aprendizado de escrita e inserção nesse mundo de pesquisa. Foi assim na minha carreira também, mas principalmente em termos de resultados. O Antônio fez muita pesquisa na iniciação científica, está fazendo muito aqui no Research Fellow, e seguindo o caminho das meta-análises, provavelmente vai ter um número até maior de meta-análises publicadas em breve, 7 a 10, pelo que ele falou aqui, do que outros tipos de pesquisa. Então não perca a oportunidade de aprender conosco aí no Meta-Analysis Academy. Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado, Anderson.